Calcinha terapia. Fala, galera! Oi, gente. Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Tudo bem lá? Tudo, e você? Estou bem. Bom, vamos lá, vamos seguir as recomendações do Júnior. Gente! Eu postei nos stories, porque a gente já teve um erro de gravação hoje. Então tá lá, divulgado, que... Vocês precisam seguir a gente no Insta. @calcinha terapia. Oficial. Vocês também precisam seguir a gente lá no YouTube, né? Como diz os vídeos lá que a minha filha assiste. Dá um like, clica no sininho, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Se você gostou, deixa seu comentário. Interage com a gente, porque daí acho que o algoritmo, que eu não entendo nada, ele dá uma ajudada, né, para divulgar esse conteúdo. E aí o que a gente estava tentando falar eu sou obstetriz, gente, né? Eu falo de assistência ao parto, ciclo gravídico puerperal. E a Laís... Eu sou doula e consultora de amamentação, gente. Essa parte aqui, ó... blogueiragem não é a nossa nossa praia. Então a gente fica seguindo as recomendações fortíssimas do nosso amigo que está atrás das câmeras. Ficamos aqui constrangidas. Mas a gente vem e fala, então deixa seu like lá pra gente para ajudar nosso pedido. Ajuda uma mãe empreendedora. Hoje a gente vai falar do quê? Eu acho que, seguindo o nosso último episódio, onde nós falamos sobre violência obstétrica, a gente poderia dar uma ajuda aí para as mulheres. Então a gente tem, acho que primeiro, bastante coisa, gente. Acho que primeiro a gente vai falar um tantinho sobre assistência aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas isso se amplia, né? Não Sim. é algo que a gente tem que focar só aqui. É que, né, infelizmente, a gente conhece um pouco mais do nosso próprio cenário aqui, né, de atuação. Claro que algumas dessas dicas vão servir para quem está em outros estados também, Sim. né? Infelizmente, para outros estados a gente não vai conseguir dar uma referência de, putz, procura esse hospital ou aquele, né? Mas vocês podem escrever pra gente perguntando indicação se for de outros estados, porque geralmente ainda o mundo da humanização é uma ervilha, né? Isso. E a gente consegue saber ou questionar um pouquinho sobre os serviços, taxa de cesárea, assistência e dar algum tipo de caminho aí. Manda lá na caixinha, manda um direct pra gente, que a gente Manda tenta na ajudar. DM que a gente responde. Isso aí. Então, Lê, vamos lá. Hoje aqui nós temos diferentes cenários, né? Nós temos desde as mulheres com equipe completa até as mulheres que vão pro SUS. Sim. E, para quem não sabe, não, ter dinheiro para pagar uma equipe completa não significa te livrar de violência obstétrica. A gente falou um tantinho disso, né, no outro episódio. Infelizmente, existe uma galera dos falsos humanizados que estão vindo com tudo. São os tipo humanizados. Tipo humanizado, sim. A gente falou um pouco, né, da violência velada, Isso. toda maquiada e cheia de hotelaria, e a violência escancarada. Isso então, mesmo. O ideal é que a gente consiga trabalhar para não precisar velar nada, né? Não coloque um véuzinho em cima disso, porque não é bonito, não é legal, não é para ser. Exatamente. Bom, você quer começar do SUS ou Pode da ser. assistência privada para eu o acho SUS? que a gente pode falar do SUS. E assim, gente, vou começar, como defensora do SUS que sou, falando que eu acho que é mais fácil, fica uma conotação ruim, inclusive, né? Mas é mais fácil você conseguir parir no SUS, em alguns serviços, com uma assistência ainda mais adequada do que num privado tipo humanizado XYZ que rompeu a sua bolsa e eles vão fazer uma cesárea porque rompeu a sua bolsa, ou sei lá. Insira qualquer coisa nessa lacuna, né? Eu ganhei uma cesárea por... Tcharam, deixa ali o espaço, né? O que eu mais adoro é eu ganhei uma cesárea porque eu não tive dilatação. Isso. Eu adoro isso. Há um tempo atrás, anos atrás, eu não sei se isso existe ainda, mas eu acho que tinha uma página, na página da Melânia, tinham as indicações mais esdrúxulas de cesárea. E tinha, tipo, miopia, desenvolva, né? Sei lá. Trânsito, sexta-feira chuvosa, signo. Gente, então...
É bem isso, insira qualquer coisa nessa lacuna. Exatamente. Bem triste isso. Não, esses dias eu vi numa página tipo Humanizado Uhum. não, gente, a gente precisa induzir esses partos para que não nasçam mais geminianos. Vamos diminuir o número de geminianos. Gente. Assim, não sei Então, nem, né, vou me abster a comentar. É um tipo humanizado, famosinho. Famosinho, inclusive. Famosinho. É aquele que fica aparecendo patrocinado no Instagram. Que aparece pra mim. Tem uns patrocinados no Instagram. Desculpa, mas é verdade, gente. Tem muita coisa estranha nesse nosso caminho aí da Tem humanização, bastante infelizmente. coisa. Então, voltando a falar um pouquinho do SUS, eu vou começar. A gente falou também no episódio de violência obstétrica, mas aqui em São Paulo a gente tem 2 casas de parto que são pelo SUS. Então, a gente tem a de Sapopemba, que eu falei que era na zona sudoeste. O Júnior me corrigiu falando que era na zona leste, mas se eu não me engano, é na zona sudeste, certo? É a junção da zona sul com a zona meu leste. Deus. Não, peraí, gente, que eu vou ter que dar um Google aqui. Dê um pra Google, saber. porque eu acho que a casa de parto de Sapopemba, ela fica nesta região. Ela é uma casa de parto já que funciona há alguns anos, fica atrás de uma UBS e foi até interessante, momento off, assim. Eu fiz um trabalho na época que eu estava na faculdade eu entrevistei algumas pessoas do bairro perguntando se elas conheciam a casa de parto de Sapopemba e muitas diziam que não. É na região sudeste de São Paulo. Então, o sudeste, a junção da zona sul com a zona leste. Eu só errei da outra vez, eu falei sudoeste, entendeu? Esse sudoeste não tem. Foi falha minha. Estou assumindo aqui neste outro episódio a minha falha passada, que eu não esqueci. Veja bem. Gente. E a outra casa de parto que a gente tem, que é na zona sul, é a Casa Ângela. Então, para quem aí está numa primeira gestação ou já tem um parto normal anterior, tem uma gestação de risco habitual, a casa de parto ela é uma possibilidade, tem uma assistência bastante com um viés de acolhimento, de humanização. Então, eu acho legal a gente destacar. A casa de parto, ela é gerenciada por enfermeiras obstétricas ou obstetrizes. Sim. Que tem uma visão diferenciada a respeito, um olhar mais atento para a fisiologia do parto, para o geralmente parto para natural. humanização, E o acolhimento também, né? Exatamente. O único problema que nós temos aqui em São Paulo é que são casas de parto que atendem apenas moradores da região, né? Então, assim, a Casa Ângela tem um crivo maior, né, em relação ao que eles aceitam ou não, a região que você mora e tudo mais, né? Até mesmo porque manter casas de parto aberto não é um interesse político. Não, né? na verdade é o contrário, né? Então, manter casa de parto fechada é um muita interesse político. dificuldade, né? Mas é um lugar maravilhoso. É maravilhoso, né? Gente. A de Sapopemba eu conheço muito pouco, mas a Casa Ângela eu tive o prazer e o privilégio de estagiar lá e é um cantinho assim que bem legal. É muito gostoso. Eu acho assim, né? Independente de qualquer situação, tem uma doula. Tem uma doula. Sim. A doula não te protege da violência obstétrica, né? Ela não consegue impedir que você sofra uma violência. Ela não consegue te garantir um parto normal. Então, mas por que eu quero a doula? A doula consegue te orientar a encontrar caminhos e também consegue estar com você durante uma fase latente para que a gente evite uma internação precoce. Sim. Né? Por que internação precoce é um problema? Quanto mais cedo você interna, maior a janela que a gente tem ali para sofrer inúmeras intervenções, muitas vezes desnecessárias, porque uma vez que você entra em qualquer tipo de assistência, a gente passa a ter protocolos institucionais a serem seguidos. Então, tem uma doula para ficar em casa com você durante a fase latente e para fazer também todo um acompanhamento perinatal ali, uma educação perinatal com você e o seu parceiro ou a sua parceira, quem for estar com você nesse parto, para que vocês possam ter tranquilidade e informações de qualidade para o dia, né? Que é isso que vai proteger vocês da violência. Vocês terem conhecimento de causa ali é o que vai trazer tranquilidade para vocês conversarem, para vocês debaterem com quem estiver prestando essa assistência. Sim. E aí, então, pegando o gancho da doula, porque eu acho que a doula serve para qualquer cenário, de fato. Eu acho que, inclusive, é importante a gente destacar, porque às vezes tem gente que fala, mas doula é elitista, né? É para quem pode pagar, é para Não, gente. Existe uma série de coletivos, existem uma série de valores diferentes, existe uma série de doulas diferentes. Então, acho que vale super a pena procurar na sua região, conversar com a doula que te indicaram.
Muitas vezes a gente acaba fazendo ali um valor social para aquela situação ali que a gente vê que seja diferente e tudo mais. Então, procurem. Gente, eu sempre, esse parênteses, eu sempre falo para a pessoa, não deixe de negociar o valor. Se isso é o que pode te garantir um parto mais satisfatório e seguro. Então, não deixe de negociar o valor. Questiona, pergunta, vê se dá para dividir. Outro. Se essa doula fala, gente, não dá para mim, vê se ela indica alguém, contato, sabe? Geralmente esse pessoal da humanização sempre tem contato e é indicar alguém que tenha mais disponibilidade. Então, ter uma doula não é para ser algo elitista, ao contrário, é algo que seria muito bom que a maior parte das mulheres ou pessoas que forem parir tenham uma doula. Bom, além disso, a gente sabe que alguns lugares do SUS têm, inclusive, doulas que fazem alguns plantões. Não é sempre. É que, em geral, elas têm uma visão um tanto diferente. Elas são voluntárias, né? E é muito legal, assim... É muito importante que a doula venha nesse caminhar com essa família, né? Sim, e faz muita diferença. Essa parte da educação perinatal, você saber o que te espera, é de fato uma chavinha que muda na hora da assistência. Então, quando a gente fala, a doula ela evita que tenha analgesia, cesárea desnecessária, intervenções, por que ela evita? Não só pela presença na hora e pelo suporte, mas também pelo preparo que se dá ao longo do pré-natal. Exatamente, o que vem para esse parto. Sim, que a gente parte espera. educacional ela é muito importante. Isso mesmo. E, então, se a gente está falando de parir numa casa de parto, já tem uma ambiência e um olhar mais preparado. Provavelmente, em algum momento, você vai ouvir a fala da doula, você vai ouvir o que você pode fazer para buscar o seu parto, né? E ainda assim, não há garantia que você vá parir na casa de parto como é o seu plano A. Então, a doula ela também pode fazer, em caso de transferência, de sair da casa de parto para ir para um outro serviço, a doula vai te acompanhar. E ela deve poder entrar no outro serviço também. Sim, então, é muito importante. Contínua, Sim, né? não é pra gente falar, não, mas então eu vou para casa de parto, eu não preciso da doula. E aí, eu acho que doula serve para qualquer gestação, não importa que você já tenha parido 1, 2, 3 vezes. Sim. A doula ela vai se encaixar ali no processo, vai entender quais são as necessidades. Ainda mais se você conseguir construir um vínculo com essa pessoa, né? Mas eu acho super importante a gente destacar, porque eu já vi mulheres contratarem uma equipe tipo humanizada, que ao longo da gestação percebe que não é uma equipe humanizada, mas que ela acha que contratando a doula ela vai conseguir o que ela quer. Não, gente, não funciona assim. A doula, ela traz informação, ela te ajuda, ela traz um suporte contínuo. Mas dentro do nosso modelo obstétrico, o médico é soberano. Então, não pense que a doula vai segurar a mão do médico na hora que ele pegar aquela tesoura para fazer epísio. Que ela não vai, ela não pode fazer ela isso. pode te lembrar na hora, ou lembrar quem está com você, né? De falar, lembra que você não queria epísio, você pode negar, mas esse é o máximo que dá para acontecer. Exatamente. Não tem como a doula causar no momento do parto. Momento do não parto. não faz o epísio. Adoraria, inclusive, mas isso não é uma opção. Não é uma opção. Pois bem, a gente falou então da casa de parto, o cenário de alguns hospitais. É interessante que vocês possam conhecer esse hospital antes. Então, o hospital de referência de vocês. Ao longo do pré-natal, vocês podem saber qual é o hospital de referência que vocês seriam encaminhadas para parir e ir lá conhecer. A gente tem uma divergência muito grande entre os serviços, né? Então, a gente tem alguns hospitais aqui em São Paulo. E aí, de novo, isso vale para qualquer região do Brasil, mas eu estou falando mais aqui da parte de São Paulo. Tem alguns hospitais que eles têm uma estrutura muito boa para o parto, e isso existe pelo SUS. E eles têm um regime de plantões ali que acaba sendo um facilitador para ter um parto normal. Então, os profissionais eles vão ficar lá. Não vai mudar para eles se vai nascer agora ou daqui 3 horas. No próximo plantão. Vocês vão ficar. Então, tem alguns serviços que a gente tem uma boa aceitabilidade de parto, especialmente se você chegar preparada, estudada, com uma doula do seu lado, numa internação oportuna, que a gente chama, que o ideal é que seja em fase ativa. Então, não vai na primeira contração, não vai assim que rompeu a bolsa. E aí, quando você dá a entrada no hospital, você já está numa fase um tanto mais avançada, que você siga se movimentando, se alimentando. Isso são coisas que são direito, tá? A gente não precisa ter um parto deitadinha. Sem comer, em jejum. Isso é para levar para uma cesárea, levar para uma outra intervenção. Isso não é para acontecer. Então, vocês sempre podem questionar isso em qualquer serviço, em qualquer situação. O
Que mais? Vocês não precisam bater um pratão de comida, tá? É. Vocês podem comer de pouquinho, mas comam de pouquinho. Levem coisas, se for o caso, porque nem sempre no serviço isso vai ser disponibilizado o tempo todo, né? Mas pode ser uma balinha, um negocinho, sabe? Alguma coisinha para que vocês tenham energia aí para esse processo de parto. E uma coisa que eu gosto de falar, né? Geralmente a gente vem notando um desmonte do SUS. Sim, gigantesco. Né? E isso é muito triste, porque embora as pessoas critiquem muito os serviços do SUS, que eu entendo que de fato existem serviços de péssima qualidade, mas ao mesmo tempo nós temos hospitais privados que às vezes a gestante fala, então, meu convênio cobre esse. Eu falo, vamos para o SUS, Sim. porque é uma melhor opção do que todos esses outros que você está me falando, né? E por quê? Não é visando hotelaria, é visando a qualidade do atendimento, os profissionais que tem ali e o que você vai conseguir estando ali. Sim. Né? Então, assim, infelizmente tem alguns hospitais privados que são muito ruins para quem Que quer visa parir com lucro, plantão. gente. Quando a Isso. saúde vira mercadoria, né? E aí quando a gente fala de ser uma mercadoria, é uma coisa muito difícil Gente, de mas manejar. infelizmente a saúde é uma mercadoria aqui no Brasil, né? Então. Face disso a gente vê o rol taxativo aí. Sim, o que entra está em acontecendo votação. agora. Então, assim, é péssimo, virou um produto. E, infelizmente, ainda sendo um produto, nem todo mundo tem um bom produto para oferecer. Não tem. Então, você olha alguns convênios de base ali, onde você fala, gente, ter isso aqui e não ter é a mesma coisa. Infelizmente. Pois bem, então a gente falou aqui um pouquinho de como parir no SUS, inclusive essas dicas. A doula, plano de parto, se oriente bastante ao longo da gestação, questione. Tem mais alguma coisa que eu esqueci no resumo? Eu acho. Conheça o serviço que você foi encaminhada para parir. Importante. Isso também é bem legal, né? Tenha um bom acompanhamento pré-natal. Sim. E questionem, porque eu sei que muitas vezes a gente se pega pelo SUS fazendo um pré-natal e olha, não, mas eu não posso ir para outra UBS, eu não posso ir para outro lugar porque essa UBS é a UBS de referência do lugar que eu moro. Mas questione aquele profissional, né? E se você tiver em dúvida, procure a enfermeira que tem no posto, procure um outro profissional. Sim, vocês podem conversar sobre isso. Exatamente. Pedir para trocar a equipe, de repente, então, alguma negociação possível. Procure informação, né? Porque infelizmente a gente ainda vê, tanto na rede pública quanto na rede privada, um pré-natal de baixa qualidade. Que dura menos de 15 minutos a consulta. Exatamente. Então, Meu assim, mulheres, levem as suas questões, estudem, infelizmente mesmo, porque eu penso assim, como usuária, inclusive, né, da saúde, a gente, eu sempre pensei que não seria minha função entender como determinadas coisas funcionam, visto que o médico está ali para prestar aquele atendimento. Mas, infelizmente, hoje, com a qualidade do serviço, você fala, gente, se eu não der um Google antes, se eu não der uma estudada, se eu não questionar, porque nem sempre o Google vai te trazer a resposta certa, mas ele traz uma abertura do esse ponto aqui, eu preciso questionar. E assim, né? Tem uma coisa que a gente fala sobre a escolha informada, né? O consentimento informado. O consentimento só é consentimento se ele for informado. Exatamente. Então, desde o pré-natal, ou isso durante o parto, ou qualquer intervenção na vida, a gente tem que ter uma noção do que a gente está propondo. Então, o profissional que está ali na sua frente, ele está prestando um serviço. Independente de ser pelo SUS ou de ser particular, pelo plano de saúde, E enfim. lembrando que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele é gratuito, vírgula. Né? Ele está incluído nos nossos custos. Exatamente, de vida, nos né? nossos impostos, nos nossos sim. impostos. Então, Sim, assim, é um direito. É um direito seu. É um profissional que está ali prestando um serviço, sim, para aquela comunidade. E você tem o direito de questionar. E aí, quando a gente chega com esse viés, então eu quero saber, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, o porquê de cada coisa, e a gente vai criando esse entendimento mesmo maior, esse consentimento ele é real. Então, ao longo da gestação ou durante o trabalho de parto, a gente tem que fazer tal intervenção, mas por que a gente tem que fazer essa intervenção? E aí essa troca, enquanto pessoas adultas, não é mesmo? A gente não tem essa relação torta do profissional de saúde, ela é muito esquisita, Eu né? vi esses dias, e assim, com louvor, né? Eu assisti um parto que não foi, né? O parto. Mas ok, né? Rolou muita intervenção desnecessária e tudo mais.
Mas a hora que o bebê nasceu, inclusive foi no Hospital Top de São Paulo, a hora que o bebê nasceu, a pediatra quis pegar o bebê para examinar. E a mãe com o bebê aqui no colo falou assim para a pediatra. Parece que ela deu um pause em todas aquelas sensações que ela estava sentindo e olhou. Por quê? Ele não tá bem? Não, tá bem, mas eu preciso examinar. E tem que sair do meu colo, porque até onde eu sei ele só tem que sair se ele não estiver bem. Se você tá me falando que ele tá bem, você pode esperar para olhar. Daí a pediatra ficou, né? Daquele jeito. E saiu da sala e deixou o bebê. Mas, poxa, é isso. A mãe já tinha informação. Peraí, doutora, meu bebê tá bem? Tá bem. Ué, se ele tá bem, você quer pegar pra quê? Só porque é o seu plantão? Porque o seu plantão vai terminar? Porque sei lá o quê? Não. Então, não vou deixar. Mas, quer dizer, por que esse caso é legal como exemplo? Porque é um hospital top em São Paulo. Sim. Né? Um hospital bem elitista, São Paulo. Né? Bem inacessível. Bem inacessível. Onde você pensa assim, nossa, isso aqui é o melhor que o meu dinheiro pode pagar, então óbvio que eu estou tendo a melhor assistência. E não está. E aí não é isso que acontece. Gente, difícil. E aí acho que a gente pode então pegar o gancho e falar sobre as possibilidades na saúde suplementar, né? Ou no privado. Então, daí é quando a gente entra naquela coisa assim, olha, tem lá um convênio, né? Mediano. E o que dá para ser feito? Bom, você consegue parir com um profissional do plano de saúde? E a resposta é não. Gente, é muito difícil, difícil. Eu preciso fazer um adendo sobre isso, porque parece que a gente está crucificando o CRM positivo. Não é isso que está acontecendo. Não. Eu sempre esclareço para todo mundo que antes de ver esse viés do outro lado, eu também não entendi algumas coisas. Mas assim, vamos lá. O convênio paga em média para aquele profissional que atende através do plano, seja ele um pediatra, um obstetra, um ginecologista. Ele paga mais ou menos R$50 por consulta. Sim, gente, é muito ruim, é muito mal remunerado. Então assim, aquele cara que estudou, sei lá, 8 anos no mínimo para estar ali te atendendo, né? Ele vai ganhar R$50 por consulta. Ele tem um custo para manter consultório, secretário e tudo mais, espaço, etc. e tal. Para ele conseguir pagar aquilo tudo ali e também viver, né? Ele precisa de volume. Então, ele não consegue, ganhando R$50 por consulta, atender você em 1 hora. Ele vai atender você em 15 minutos, em 10 minutos, às vezes. Acredite ou não, tenho amigas que trabalham nesses convênios que têm sua própria rede, que fala que o convênio dá 7 minutos para examinar a criança. 7 minutos. Ela falou, você não acredita, minha agenda é de 7 em 7 minutos. Porque daí é um profissional que não tem opção, né, de falar, não, eu preciso de meia hora. Não, é a própria rede que marca ali. O que a gente consegue fazer em 7 minutos, Nada. Gente? Imagina um pediatra para tirar a roupa da criança, pesar, medir, não sei o quê. Tirar a dúvida da mãe, muitas vezes uma mãe de primeira vez. Não faz. Não vai fazer, por isso que a gente também tem uma consulta ruim, né? Então, é uma consulta muito ruim. Muitas vezes essa mulher não consegue tirar as dúvidas. Eu me lembro uma vez que eu fui num pediatra, pelo convênio, e que assim, era um dos bons pediatras que eu conseguia achar. Mas eu me lembro que eu estava saindo com as minhas filhas do consultório, mas eu ainda tinha dúvidas. E ele levantou e abriu a porta para mim, tipo, né, me conduzindo. Querida, por favor, o seu tempo já acabou. Foi horrível. Bom, mas enfim, este mesmo profissional que ganha R$50 por consulta, ele não pode perder um dia de trabalho porque ele está acompanhando o seu trabalho de parto, que sabe-se lá se vai levar 24 horas ou se vai levar 2 horas. Se vai começar em horário comercial, se vai começar de madrugada, se vai ser no sábado, no domingo, no feriado. Se ele vai estar bem, se ele vai estar imprestável para atender no dia seguinte, enfim. Então, e daí esse mesmo serviço de saúde vai repassar ali para ele, por este acompanhamento de parto, às vezes um valor inferior a R$1.000. Sim. Às vezes para um profissional ficou 24 horas. Óbvio, para essa pessoa, não é interessante, em termos financeiros, que ele perca um dia de agenda por aquele valor ali e, de repente, ele ficou 24 horas ali acompanhando aquele parto. Então, de fato, a gente tem é um sistema ruim. É um sistema cruel. Né? Então, que não favorece o parto normal. Não é só o profissional que está ali, que a gente tem uma leva de profissionais que não estão preparados para assistir um parto, que não sabem assistir um parto. A maior parte. A grande parte. Mas a gente também tem uma gama aí que, por aquele valor, não dá.
Eu acho muito honesto quando você passa num obstetra do plano e ele de cara fala pra você assim, eu não faço parto normal, só cesárea. Então, se você quiser agendar, fica comigo durante o pré-natal. Se você não quiser, ok, o cara não te enganou, ele foi honestão com você. Sim. Se você tá lá e tá insistindo, amiga, problema seu, você não vai driblar esse sistema. Então, acho que a gente comentou um pouquinho também no outro episódio, mas Sim. vale reforçar essa ideia de que a gente vai conseguir fazer diferente, né? Não, mas esse profissional, ele tem 90% de cesárea. Mas comigo vai ser diferente. Mas comigo vai ser diferente. Nossa, eu não sei de onde vem esse otimismo, ou essa fé nas pessoas, na vida, whatever. Não, mas gente, assim, gente, não, E entendeu? é legal destacar, quando a gente fala 90% cesárea, quando você pede a taxa desse médico lá no seu plano de saúde, vem a porcentagem, mas vem descrito também quantos partos ele fez. Então, às vezes, assim, é 90% cesárea, 10% de parto normal, mas o cara fez 10 partos aquele ano. Então, assim, foram 9 cesarianas e um parto normal, que provavelmente não deu pra empurrar de volta Não, pra e dentro. é isso que eu ia falar. E esses partos de bombeiro, o que é parto de bombeiro? Que qualquer pessoa pega, entendeu? Se nascer no táxi, no ônibus, na frente do hospital, no elevador, só nasceu mesmo. Teve um vídeo que rodou na internet esses dias que a mulher chegou no serviço, ela estava na cadeira de rodas para internar e ela estava de calça e o bebê nasceu na calça dela. Tipo, estavam tirando a calça da mulher e o bebê já estava ali. Então, assim, esses partos aí realmente em qualquer lugar. esses aí não precisaria de nada, né? Nasce em qualquer canto mesmo. Então, geralmente, quando a gente pega esses 10%, tá assim. Né? E aí, quando a gente acha que não, mas eu vou ser assim, então, né? Vamos lá. Você sabe que eu tinha essa ilusão que eu ia parir rápido? Você tinha essa ilusão lá? Eu não conhecia todo esse Mas universo. você tinha essa expectativa de que tipo, espirrou, saiu a criança? Não tinha a expectativa de que espirrou, saiu, né? Mas eu tinha a expectativa de que, não, eu vou ser muito forte, eu vou aguentar muito as contrações e periga nascer em casa, sabe? Imagina, 6 centímetros, eu tava urrando. Eu preciso de assistência. É muito cruel, né? Que a gente também coloca esse peso sobre a gente. Não, eu vou ficar até quase nascer. E não é pra ser assim. Sim, acho que vale a gente também reforçar que, pra fugir de uma má assistência, a gente acaba recorrendo a esse outro plano, que é vou ficar o máximo possível em casa. E aí, o que a gente sabe, segundo as evidências, é que na fase ativa, então ali com 3 contrações pelo menos, em 10 minutos, durando de 40 segundos a 1 minuto, com uma frequência adequada. Isso não aconteceu em meia hora e parou tudo. Sim. Mais uma coisa, que tem ali, se foi avaliado uma dilatação de 4 a 6 centímetros, a gente está numa fase ativa. E nessa fase ativa, a gente tem que ter avaliação técnica. Sim. Então, não, eu vou ficar em casa e tal. Não, gente, não é para ser assim. Então, acaba que também a gente atropela pra caramba, fugindo de uma má assistência. É horrível, né? Não é que a gente tá trilhando um caminho de segurança. A gente tá numa fuga e tentando encaixar ali as pecinhas. Não, e eu acho triste em todos os cenários, né? Porque eu vejo hoje algumas mulheres pensando num parto domiciliar, planejado, não porque elas vão se sentir mais seguras naquilo ali, mas porque elas estão com medo das intervenções hospitalares, entendeu? Não é pelo desejo do parto, é pelo medo do que pode acontecer. Eu acho lindo o parto domiciliar planejado. Sim, desde que seja um desejo, sim, né? Total. E uma decisão consciente. E não quando você escolhe aquilo com medo de outro tipo de assistência. Né? Quando aquilo faz sentido na sua vida. Exatamente. E aproveitando o gancho, o que nós temos aqui em São Paulo? O que nós temos aqui em São Paulo? Nós temos uma casa de parto particular. Ai, nós temos, sim. Não é verdade? Inclusive, eu conheci, gente, ela é tão linda. Ana Cris, a maravilhosa, gente, porque a gente tá mesmo ela. A gente tá mesmo, a gente é bem cara de pau. Eu tô muito triste que a gente convidou a Ana Cris pra vir gravar com a gente. Mas ela falou que ela grava online e a gente está organizando essas coisas aí. Nós gostaríamos muito que ela sentasse aqui com a gente. Para contar sobre a experiência de uma casa de parto privada, né, aqui em São Paulo. No estado de São Paulo, até onde eu sei, posso estar enganada, a gente tem uma outra também em Itapetininga, que é a Opima. Então, aqui em São Paulo, a gente tem a Casa Cria e em Itapetininga a gente tem a Opima. E eu tive o prazer de conhecer as duas e elas são assim, gente, ó... Maravilhosas. E com uma puta assistência de qualidade. Sim, ali, olha, na Casa Cria eu não tenho nem o que falar. Assim, todas as obstetrizes que eu conheci, e tem a enfermeira obstetra também que tá lá, são mulheres incríveis na assistência, gente. Então, só vou tietar mesmo, só vou admirar mesmo, nenhuma questão. E na Casa Opima, na casa de parto que é lá em Itapetininga, você pode levar a sua equipe. Então, para quem é do interior, eu acompanhei parto lá como obstetriz.
E a estrutura também é maravilhosa, tem a banheira que é transparente, então a gente consegue ver a mulher dentro da água. É muito bonito mesmo. Tem um capricho, uma delicadeza. E um lugar, uma ambiência muito diferente do que é no hospital. E aí, de novo, pode ser um parto domiciliar planejado, pode ser um parto em casa de parto, um parto no hospital. O que é importante? Que você se veja naquela situação, que você deseje viver mas você aquilo. sabe que eu acho que muita coisa precisa ser desmistificada também dentro disso. Sim. Né? Eu já tive algumas gestantes que eu aconselhei, né, entre as opções que tinha ali, olha, vamos procurar uma casa de parto, porque ainda dentro de alguns hospitais do SUS, a casa de parto ainda é uma melhor opção. Ai, gente, infelizmente. é maravilhosa. Ela é muito boa opção. Mas assim, eu acho que até em relação ao privado lá, ela é muito boa opção. Sim, mas geralmente as mulheres têm medo da alta precoce. Eu sei que em relação ao privado também é uma boa opção. Mas assim, nós temos uma cultura complicada aqui, né? Que funciona mais ou menos assim. Quem tem um convênio XY lá, top das galáxias, que atende, né, a melhor hotelaria de São Paulo, um hospital X, lá, ela não vai abrir mão daquilo para ir para uma casa de parto. Não, é muito difícil. A É não ser que muito ela queira difícil. muito um parto nas condições de uma casa de parto. Sim. Ou um parto em casa. E aí é um Exatamente. desejo genuíno, né? Aquele desejo pulsante que ela abre mão. Exatamente. Senão ela não vai mesmo. Senão ela não vai. Não. Então, assim, é por isso que a gente acaba falando que entre alguns hospitais privados também a melhor opção é o SUS, mas a gente sabe que é difícil você tirar da cabeça da pessoa aquela situação. Além do que, eu percebo que muitas vezes a alta precoce assustam elas, né? Essa história de que, como assim com 6 horas eu vou embora para casa com o neném? Que eu posso ir embora, né? Assim, que daí eu tô na minha casa. Então, assim, eu acho que tem um tanto que a gente precisa desmistificar, que precisa esclarecer, porque é justamente isso que a gente discute, né? É a informação que traz essa segurança para as mulheres, porque né? muitas vezes esse medo, ele tá muito pautado numa fantasia de umas histórias bizarras que, na imensa maioria das vezes, nem são reais, né? Então, quando a gente consegue esmiuçar, mas qual é a questão, o que pode de fato acontecer, e aí a gente vai colocando cada coisa no seu lugar, a tendência é que a gente chegue num lugar mais palpável, né? Mais realista. E, de novo, casa de parto, gente, bem como parto em casa, é para quem tem gestação de risco habitual. Exatamente. Tá? Não é todo mundo que é elegível a essa situação. Ah, tem comorbidade, tem outras questões ali diagnosticadas na gestação, ou já que vem anterior à gestação, a gente já sabe que esse cenário de parto em outros locais que não no hospital não é o cenário mais seguro. Então, a gente já retira aí, não vai ser uma opção. Sim. A gente vai de novo para a opção do parto hospitalar. Exatamente. Mas isso não quer dizer que seja uma cesárea, gente. Isso não quer dizer que tem que ser um parto cheio de coisa porque já tem uma comorbidade X. Exatamente. O meu foi uma cesárea porque a gente brincou, né, insira aqui na lacuna, mas eu já ouvi várias coisas, porque eu tive um diagnóstico ao longo da gestação, por exemplo, de diabetes gestacional. Diabetes gestacional não é indicação de cesárea. A gente pode fazer um episódio inteirinho só falando, né? Não é indicação de cesárea. Então, porque eu tive uma crise de hipertensão. Gente, hipertensão não é indicação de cesárea. Pois é. Essas coisas aí que bem acaba triste. ainda engolindo muita gente para uma cirurgia desnecessária, que vai ficar com o órgão com essa cicatriz, que não é a mesma coisa de você viver sem essa cirurgia. Então, obviamente, não sou uma maluca aqui, uma iludida. Não, a cesárea salva A cesárea é vidas. maravilhosa. Eu acho triste que a gente tem que falar isso, sabia? Eu também acho. Mas a gente tem que falar e tem que repetir. A cesárea salva vidas. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que ela esteja em torno de 15%. 15%. E isso quer dizer que 15% das mulheres terão complicações, né, nessa reta final da gestação que irão precisar de uma cesárea. Inclusive aquelas complicações que a gente já conhece previamente, como, por exemplo, uma placenta que encobre o orifício do colo do útero totalmente. Não é uma placenta baixa, é uma placenta que real encobriu o colo do útero. Exatamente. Ali. Então, ou a mulher tem herpes ativa no Esses momento dias, do trabalho de parto. Você sabe que eu vi esses dias alguém perguntando, né? Whatever, onde, né? Assim, tava lá, estou com 18 semanas e o meu médico disse que a minha placenta é baixa para parir. Um minuto de silêncio.
Obrigada, a gente pensou igual, isso não foi ensaiado. Não foi. Assim, eu não sei nem o que comentar, sabe, gente? 18 semanas, essa placenta vai subir, esse útero vai crescer, essa placenta vai subir. Não sei o quê. Muito provavelmente Mas, assim, essa placenta... Isso nem você era uma percebe- informação para ter sido dada. Você percebe que com 18 semanas, essa mulher, ao invés de estar preocupada em gestar aquele bebê, Não, ela já sabe que ela vai ter uma tá cesárea. preocupada, né? O médico já incutiu nela a incapacidade dela de parir. Sim. Gente, veja só, isso é um negócio muito importante, acho que entra nesse episódio. Essa informação não era para ter sido divulgada por esse profissional, porque ela é irrelevante. Irrelevante. Com 18 semanas, a gente falar que, olha, sua placenta está baixa e você não vai poder parir, é um negócio, assim, completamente desconectado da realidade. Sim. E aí, o que a gente está fazendo com essa mulher? Então, a gente está minando a autoconfiança dela, a gente já está colocando ela numa trajetória, num caminho interno de que ela já sabe que vai ser uma cesárea. A chance dessa mulher parir, ela já está sendo muito reduzida. Com 18 semanas. Ela provavelmente está começando a sentir o bebê mexer agora. A barriga dela talvez ainda seja imperceptível. Sim. E Mas ela vai já tá incutindo na vida dela que ela não é capaz ou ela tem algum problema que ela não vai poder parir. E o pior, ela vai passar as outras 22 semanas com medo, acreditando que aquilo é uma gestação de alto risco e que ela pode perder aquele bebê a qualquer momento. Sim. Entendeu? A Isso gente que é está mais privando cruel. saúde neste caso. Exatamente. Emocional, mental, física. A gente está privando essa mulher de saúde com uma informação X, tirada de onde também não sei. Enfim. Prefiro não comentar. Então, Sim, muitas coisas. visto isso, a gente tem algumas opções, né? Você precisa procurar grupos de apoio aqui em São Paulo. Existem grupos de pré-natal coletivo, né? Sim. Existem casas de parto particulares com valor acessível, se é o seu caso, né? Ai, não me enquadro ali na Casa Ângela porque eu sou da Grande São Paulo. Grande São Paulo não pode ter um bebê na Casa Ângela. Mas você pode, de repente, procurar uma casa de parto privada. Também é uma excelente opção. Mas eu acho que né? vale a pena, inclusive, passar, conhecer e se informar, sabe? Sim. Ver como é que tá isso. Enfim, tanto quanto negocia com a doula e veja no serviço se vocês têm a possibilidade de parir lá ou não. Em relação ao cenário de ter uma equipe, então eu vou desprender desse dinheiro. Sim. E aí tá aqui essa quantia que eu vou colocar no meu parto. Tenho Ai, essa possibilidade. Deixa eu falar. Deixa, fale. O mais caro não é o melhor. Sim, gente, isso não é uma hierarquia precificada, né? Tem algo aí Exatamente. de você também saber as taxas de atendimento daquele profissional. Geralmente, eu gosto muito... Aí, uma dica da tia, tá? Vou dar uma dica da obstetriz. Sabe esses grupos que a gente tem dos profissionais que... Grupo do WhatsApp mesmo, sabe? Esses grupos de discussão da equipe. Ou, porque, sei lá, ou é das parteiras, ou é da doula, ou da médica, do médico, enfim, dos profissionais. Vocês podem ter contato com as outras mulheres que tiveram assistência com essa equipe. Conversem, peçam relato. Perguntem de novo, e de novo, e de novo. Você quer ser sutil? Fala assim no grupo. Dá pra mandar o relato do seu parto? Como foi o seu parto? Você pode dividir comigo? Não tenham vergonha também de perguntar, embora as mulheres às vezes estejam em situações diferentes, né? Eu estou no puerpério, é um pouco mais difícil de desprender tempo virtual, né? Mas, será que a gente pode conversar um pouquinho? Me conta mais o seu parto. E aí vocês vão tendo também outras visões, além do profissional. Eu já tenho tô me sentindo bem aqui, me sinto seguro, isso é importante. Como vocês se sentem ali. Tô confiante, tô vendo que é um bom caminho. Como que é a assistência desse profissional e a lida desse profissional com as outras mulheres. E aí, gente, assim, aquela coisa bem boca a boca, né? Sim. Quando as mulheres, as famílias, olha, mas a fulana que me atendeu, e aí foi assim, essa foi a assistência, essa foi a história. Vocês vão entendendo um pouco mais também de como isso se fortalece, de como isso acontece na prática, na vivência. Eu adoro uma fofoca. Uma fofoca é ótima. Tem uma figurinha do WhatsApp, né? Fofoca, sim, por favor. Fofoca, sim, por favor. Eu tenho uma fofoca informativa. Observem as equipes, né? Essas equipes tipo humanizados, eu já vi aquelas que falam assim, não, mas para que você contratou doula? Às vezes a própria doula que me indica para a equipe. Para que você contratou a doula? Porque a minha enfermeira ou a minha obstetriz já é doula e ela vai para sua casa. Eu falo, ok, não tem problema.
Mas sempre é aquela coisa que eu olho, o problema tem, mas ok, eu não vou entrar no mérito dessa questão. Mas você olha e fala assim, olha, esse profissional X tá lá, sei lá, na zona sei lá o que de São Paulo. Você tem certeza que quando você entrar em trabalho de parto, que quando você tiver um pródromos na madrugada, essa pessoa vai para sua casa lá numa área X da Grande São Paulo, né? Não, ela falou que vai. Eu falei, peça contrato. Peça isso em contrato, né? Por quê? Porque nunca vem. Nunca vem. Não, gente, essa fala, não, a minha obstetriz ou a minha EO já é doula, isso não, Gente, sabe? São funções diferentes. É importante destacar que assim, olha, a doula é a primeira pessoa que vai para sua casa. Sim. Então, quando você estiver lá, naqueles pródromos, aquelas contrações que não engrenam, que vai, não vai, é ela que vai para sua casa. É ela que vai dormir no sofá da sua casa, né? Às vezes a obstetriz dorme também, mas geralmente a doula dorme mais. Mas assim, quem vai te encontrar no hospital, né? Que nem deveria te encontrar no hospital. Quem deveria te encontrar no hospital é o obstetra. Sim. A sua obstetriz ou enfermeira obstétrica, ela deve te encontrar na sua casa, porque afinal de contas você faz um contrato para isso, para que você tenha uma assistência, para que ela vá, faça a avaliação. Para ter a internação oportuna. Exatamente. E quem vai muito antes ali, naquelas contrações que nem vai nem vão, é o doula. Então, gente, se a sua enfermeira ou a sua obstetriz está te encontrando já direto no hospital, sem ser um caso muito específico, que às vezes acontece da gente ver que, sei lá, a paciente tá muito desconfortável em casa. Sim. E ela falou, chega, eu não aguento mais, eu quero ir. Ok, é um ponto. Outra coisa é você induzir aquela paciente para que vocês se encontrem que vai ali direto no hospital. Pro hospital, sem ter nenhuma avaliação prévia, sem saber se aquilo é trabalho de parto. Gente, e aí o contrário de uma internação oportuna. A gente isso tem precoce. Um tipo humanizado. Ele faz de conta que é, mas ele não é, gente. Foge que é cilada. Foge que é cilada. Outra coisa, a doula é sempre da mulher, ela não é da equipe. Sim. A equipe, às vezes, tem alguma doula de referência, né? Então, assim, por exemplo... Tipo aqui na do Ventre, a Laís é a nossa doula de referência aqui na do Ventre. Eu tô sempre aqui gravando com a Márcia e tudo mais. A nossa equipe trabalha muito bem, né? Sim. Nós trabalhamos muito bem. Então, é claro que se alguém perguntar pra Márcia, pra Letícia, poxa, você tem uma doula? Poxa, tenho a Laís. Isso não quer dizer que a paciente vem e fala assim, olha, eu contratei, sei lá, a fulana de tal lugar, porque ela mora perto, porque whatever. Porque eu tenho um histórico com ela. Não importa o porquê, ou porque, sei lá, caí no colo dela primeiro e contratei. Tá tudo bem, ela é sua. Ela é sua doula e ela permanece sendo sua doula. Permanecer sendo a sua doula. A doula não é da equipe. Justamente por quê? Porque é ela que vai te informar, ela não tem que ter o rabo preso com ninguém. É ela que vai te informar, olha, isso aqui não precisa, aquilo não tá certo, isso aqui não, isso aqui... Então, assim, ela não pode ter essa relação técnica ali com a equipe, né? Isso é bem importante. Ela ser mais imparcial, né? Quando a gente fala da equipe. Sim. Senão ela acaba ficando com o rabo preso na equipe. Tipo, mas eu sou da equipe, eu não posso contar, eu não vou falar. Porque daí nunca mais vão me indicar, nunca mais vão falar nada. Vou perder trabalho. Vou perder trabalho. Eu já teve alguns médicos que em alguma situação me indicaram. E eu falei, nossa, com esse nunca mais, porque esse eu fiz trabalhar bastante. E aí você não teve mais a indicação. Não tive mais oportunidade. Entendi, a oportunidade se encerrou ali, foi única e exclusiva. Justamente por esse trabalho. Então, assim, é importante saber que é da equipe. Se aí, que é da mulher, né? Se a equipe tá falando, não, eu tenho 3 e você escolhe aqui, gente, isso tá errado. Isso tá errado. A doula é da mulher, gente. Em relação à equipe técnica, é diferente. Geralmente é uma equipe técnica, né? Fechada. Não tem essa flexibilidade de, eu vou montar a minha equipe, vou trazer o pediatra, o obstetra, o anestesista, a obstetriz ou a EO e vou fazer um Frankenstein aqui. Aí já é mais complexo. A equipe técnica, geralmente, ela já está montada. É uma equipe montada, que trabalha junto, que está alinhada, que tem os protocolos, enfim, né? E daí é onde entram essas dicas, né? Como que a gente vê quem é a equipe que está me acompanhando, né? Eu gosto de falar para as mulheres que, primeiro, nunca é tarde para mudar de equipe. Não então, mesmo, assim, gente. Se você tá lá com 39 semanas e 5 dias, você não pariu ainda, não é tarde. Não pariu ainda, não é tarde. Não é tarde. Que às vezes olha e fala, eu tô insegura, eu não sei, já deu todas as evidências que aquele parto não vai rolar. Eu falei, então,
não é tarde. Vamos procurar uma outra equipe, né? Então, eu sempre falo que isso é super válido e que a gente precisa mesmo procurar um lugar que você se sinta amparado e segura. Vale muito essa coisa do entra lá no Facebook, entra no Instagram, olha as fotos, porque quando a gente fala de médico de convênio, você pode solicitar a taxa. Quando a gente fala de equipe privada, você já não consegue essas taxas. Mas, geralmente, essas equipes fazem ali um grupo das mães do mês, ou das mães daquele ano, ou, sei lá, tem 300 mulheres ali que já pariram. Sai perguntando, né? Ah, eu quero o relato do parto, olha como foi o seu parto, né? Às vezes tem até o relato de parto em página que não do médico, né? Do médico não tem. Às vezes a gente dá um Google ali, acha Mas a no gente acha o Facebook, relato. em alguns grupos que ainda existem, né, ali. Então tem alguns grupos que você consegue perguntar como foi a assistência. Futuramente no TikTok, não sei como vai ser, mas sim, gente, busquem em rede social. Aquela coisa assim, nossa, a enfermeira foi mesmo na sua casa? Ela fez mesmo a avaliação? Ou mandou Como foi vocês... pra você? Como você se sentiu com essa assistência? Eu já vi assistências do tipo, eu liguei pra minha enfermeira e ela falou que o consultório dela era perto da maternidade, que era mais interessante eu ir no consultório. Então, assim, né? Mais uma vez, foi isso que nós combinamos? Não foi isso que nós combinamos. Acho que pedir... O contrato também é algo bem importante, né? Vocês terem esse acesso como uma segurança mesmo, né? Para vocês também. É uma segurança pro profissional que te atende e para quem está do outro lado, né? Exatamente, para que você possa falar, não, mas espera aí, aqui está falando que isso ia acontecer, né? Que você viria. E por que agora não? Sim. Né? Porque eu acho, olha, a gente achar, eu também acho muita coisa. Achar é muito desconectado nesse momento. Achar, eu acho muitas coisas, né? Eu fiquei pensando lá que a gente pode... Acho que a gente falou pra caramba de alguns cenários, deu para dar uma pincelada e algumas dicas, mas a gente tem... Não vai ser o próximo episódio, mas nos próximos a gente pode falar um pouquinho de como identificar o trabalho de parto, sinais de alerta e de trabalho de parto. Então, quando vocês têm que ir para o serviço de saúde e quando vocês podem permanecer em casa, ainda esperar, que é um processo fisiológico ali acontecendo. Isso, obviamente, em linhas gerais, tá, gente? Como algo mais bem generalizado, individualmente, não tem como a gente avaliar. Então, a gente só fala aí o que vocês podem identificar. Sim, algumas coisas são muito gritantes. Sim. Né? Outras coisas não. Outras coisas a gente sabe que ali é da rotina, do dia a dia, que tá tudo bem aquele processo ali. Eu acho super legal. Sim, e aí a gente dá dicas também de como lidar com isso. Eu acho que por hoje a gente encerrou falando um pouquinho das dicas dos serviços, de como buscar o parto. Então, doula, plano de parto, se informem, não tenham vergonha de negociar, de perguntar, de tirar dúvida, leiam o relato de parto dos profissionais, peçam nos grupos. Dá uma olhadinha no Instagram, porque aquele médico que só posta foto de cesárea, quer dizer que ele não tá fazendo parto normal. Além do que, os médicos não deveriam postar foto com os pacientes, né? Também a gente Mas a gente sabe que rola, bastante. né? Mas assim... quando tem obstetriz na equipe, você obstetriz já sabe pode. quem é a obstetriz. A obstetriz pode. A obstetriz então, pode. Poxa, entra lá no Instagram daquela obstetriz. Escreve pra ela, sabe? Escreve mesmo. Me conta como é que é isso da assistência, quantos partos, perguntem números, vão a fundo, assim. Não tenham vergonha de perguntar. Porque é uma coisa importante. Eu sempre falo para dar uma investigada, porque falar... Todo mundo fala o que quiser, até, como dizem, né? Dizia minha avó, falar até papagaio fala, né? Sim. Mas aquela coisa assim, olha, porque se você só tá vendo foto de cesárea ali... Não tem parto normal. Não tem parto normal, ela não sabe. A gente vai fazer, como é que chama aquilo? ASMR? É isso. Ah, gente, não é parto normal. Observem as fotos. Se você tá vendo foto de parto normal, observa aonde está aquela mulher, né? Onde está o acompanhante ou a acompanhante? Aquela mulher tá na cama, onde aquela mulher tá? Aquela mulher tá na banheira, aquela mulher tá na banqueta. Tem alguém cutucando o períneo daquela mulher o tempo todo. Olha as fotos, porque às vezes as pessoas postam fotos sem observar os detalhes. E a gente tem que fazer ali uma caça, né? Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Tá achando coisas estranhas na assistência? Conversem, procurem outras pessoas, procurem outras equipes. Nem sempre, né, aquela equipe, nossa, eu tô pagando aqui X mil reais, é a equipe mais cara que eu encontrei em São Paulo. Não vai te garantir um parto respeitoso. Não é o quanto a equipe cobra. Não. E sim a disponibilidade daquela equipe, o quanto aquelas pessoas estudaram, o quanto aquelas pessoas realmente, de fato, apoiam o parto normal
e tornam aquilo acessível para outras mulheres também. E o quanto aquela equipe investe é baseado em evidência científica. Exatamente. E não em achismo, aprendi, ouvi, não sei onde. Fonte Vozes da Minha Cabeça, adoro essa. A figurinha do WhatsApp, fonte Vozes da minha cabeça cabeça. 2022. Não funciona, gente. Exatamente. É isso. Encerramos Tá mais bom. um. Foi ótimo, Lê. A parte Obrigada. Não vamos esquecer. Vamos lá, a gente tem que fazer a parte da, Da blogueira. Da blogueira, tá? Vai, Vamos agora lá. eu deixo com você, sua vez. Ai, minha vez, eu vou ser blogueira, gente. Bom, o episódio é esse. Ajuda bastante se vocês clicarem no curtir, divulgarem para quem está precisando de informações. Então, o intuito desse episódio especificamente foi a gente dar dicas também para pessoas que a gente não está tendo tanto acesso. Então, não só quem a gente conhece ou quem está nessa bolha, né? Exatamente. Manda para as outras gestantes também. São dicas importantes para a gente buscar aí uma assistência sempre mais respeitosa, segura e Que satisfatória. deveria ser acessível a todas. Que deveria ser uma regra, né? Enfim. Então, clica no sininho, no nosso canal, deixem seu like. Siga a gente no Instagram. Siga a gente no Calcinha Instagram. Terapia Oficial. Sim, também no YouTube. No Spotify. Spotify. Ah, viu? A gente tá ficando alinhado agora. E é isso. E envia pras amigas, gente. Envia, gente. E manda em DM, a gente adora conversar. Tanto eu quanto a Laís, a gente Não, já fala deu pra pra perceber caramba. que a gente fala pouco, né? A gente não gosta de conversar. A gente adora bater um papo, então podem mandar na DM, podem tirar dúvida, pedir indicação. Se a gente não souber, a gente vai atrás. A gente vai atrás, isso aí. Tá bom? Beijo, É isso. tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau. Calcinha Terapia.